Olá, primeiro ano. Então agora o vídeo é sobre congruência de triângulos. Então, o que é congruência? Do mesmo tamanho, né? Então a gente vai estudar quando os triângulos são do mesmo tamanho. Então eu tenho o primeiro caso, lado, lado, lado. Então, ó, esse triângulo aqui é o que eu estou usando como referência. Ele tem a medida de todos os ângulos e todos os lados, certo? Esse segundo triângulo aqui, eu tenho só os lados. E veja que os lados são os mesmos, ó. 3.8, 3.8, 5.36, 5.36, 4.28, 4.28. Então os três lados são iguais. E esse triângulo aqui, o que eu fiz? Eu copiei e colei desse aqui. Então é o mesmo triângulo, certo? Isso quer dizer então que se eu tiver dois triângulos e os lados são todos congruentes, todos do mesmo tamanho, a gente tem um caso de congruência, certo? Então os triângulos são congruentes se cada um dos lados aqui são congruentes. A gente chama de lados homólogos aqui. Então esse 5,36 desse triângulo e esse 5,36 desse triângulo são lados homólogos, certo? Então, o caso lado, lado, lado é quando os três lados são iguais. Mas, em alguns casos, eu posso ter um triângulo que eu não tenho os três lados, mas eu tenho dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Se eles forem congruentes, ó, 3.8, 3.8, um dos lados. O ângulo é 82,84, é o mesmo desse aqui. E 4,28, 4,28. Então, se eu tenho um lado, né, tenho dois lados, na verdade, e o ângulo entre eles é congruente, então os dois triângulos são congruentes, certo? É o caso lado, ângulo, lado. Terceiro caso. Eu posso ter, então, dois ângulos. Esses dois casos é quando eu tenho dois ângulos e um lado. Nesse caso eu tenho, ó, o ângulo adjacente, esse azinho minúsculo que quer dizer adjacente, e esse O minúsculo quer dizer oposto. Então, ó, eu tenho o lado 3.8, um ângulo adjacente a esse lado, poderia ser o outro, não tem problema, mas tem um ângulo adjacente e tem o ângulo oposto a esse lado aqui. Eles são congruentes? Vamos ver. 3.8 lado, 3.8 lado. Um dos ângulos adjacente, 82,84. É o mesmo daqui. E o ângulo oposto também é igual, 44,7. Então os dois triângulos são congruentes. Nesse caso de baixo, eu tenho os dois ângulos adjacentes, né? Ou seguindo na sequência, ângulo, lado, ângulo. Veja que nesse segundo triângulo aqui, ó, eu tenho ângulo, lado, ângulo. São congruentes? Vamos ver. 52,47, 52,47 é um dos ângulos. O lado é 3,8, 3,8. E o outro ângulo, 82,84, 82,84. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, os dois triângulos são congruentes, ou seja, são do mesmo tamanho. E aí, como que isso é cobrado em exercício? Ó, a gente tem os quatro casos aqui, né, de uma forma resumida. Esses triângulos aqui, será que são congruentes? Será que são do mesmo tamanho? As informações que eu tenho, ó, são dois lados e um ângulo. Então eu vou procurar nos casos que eu tenho dois ângulos, não, dois lados e um ângulo, né? Ou seja, só tem um caso. Só esse caso aqui que eu tenho dois lados e um ângulo. Qual é a condição? O ângulo tem que estar entre os dois lados. Então eu tenho um ângulo aqui entre os dois lados? Tenho, né? É o mesmo da outra figura. Agora vamos comparar se todas são congruentes. Então tem o lado 5, lado 5, lado 7, lado 7. E o ângulo entre eles é 45. Então esse triângulo aqui e esse triângulo aqui
são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Esse caso aqui, certo? Ó, vamos ver esse exercício aqui. Nesse exercício aqui, a gente quer saber qual é o valor de x, né? E para eu saber disso, um caminho é se esses dois triângulos aqui que eu tenho na figura forem do mesmo tamanho. Que aí eu comparo uma informação com a outra e consigo descobrir qual é o valor de x. Como que eu posso saber se esses triângulos são congruentes? Eu olho primeiro a informação que eu tenho, né? As informações que eu tenho. Então aqui eu tenho dois lados, né? Ó, esses dois risquinhos aqui e esse risquinho aqui. Quer dizer que qual que é o tamanho, né, do lado. Então esse lado, digamos, mede um risco. Esse aqui mede dois riscos. E tem um ângulo, certo? Então, qual é o caso que eu tenho aqui que tem dois lados e um ângulo? É o caso lado, ângulo, lado, né? Aqui eu também tenho dois lados aqui, né? Nesse triângulo. Ó, o lado que mede dois risquinhos, o lado que mede um e um ângulo 2x. O problema é que esse ângulo não está entre, né, esses lados. Ele é oposto ao de dois risquinhos ou adjacente ao de um risquinho, né? O caso aqui, ele determina que o ângulo tem que estar entre esses dois lados. Então eu não posso usar esse caso aqui. Mas então como é que eu vou resolver? Esse é um exercício que aparece muito, tá? Esse terceiro lado aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos. Ou seja, ele pertence aos dois triângulos. Se é comum aos dois triângulos, então é do mesmo tamanho, né? Se eu separasse esses triângulos aqui, eu descobriria que esse lado teria o mesmo tamanho. Ou seja, na verdade, eu tenho aqui três lados. Tenho dois lados congruentes aqui que a figura me diz, um risquinho, e aqui dois risquinhos, dois risquinhos. E esse lado que é comum aos dois, que vai ser do mesmo tamanho, né? Então, na verdade, eu tenho o caso lado, lado, lado. Então, esse é um exercício muito comum aqui, certo? Então, olhou dois triângulos juntos, já entende que o lado comum aos dois é congruente. Então, se esse triângulo ABC aqui e esse ACD são congruentes, como é que a gente pode resolver o exercício? Quanto vale x? Bom, se eles são congruentes, tudo que vale para um triângulo vale para outro. Esse ângulo que eu quero saber, o 2x, ele é oposto a esse lado de dois risquinhos. O ângulo que está oposto a esse lado nesse outro triângulo, né, é o de 120. Ou seja, esse 120 é congruente ao 2x. É do mesmo tamanho. Então 2x é igual a 120. E aí, né, uma conta fácil, eu descubro que o x vale 60, né? Porque 2 vezes 60 vai dar 120. Então, se o exercício quiser saber qual é o valor de x, é 60. Se quiser saber o valor do ângulo, 120. Porque é congruente a esse ângulo aqui. Certo? Outro caso, ó. Tenho três figuras aqui, né? E aí ele pede, indique nas figuras abaixo os triângulos congruentes, citando o caso de congruência. Então, na letra A, ó, eu tenho dois lados e um ângulo. Aqui o exercício não deu, né, o tamanho do ângulo, mas a gente vai inferir que é do mesmo tamanho. Então eu tenho dois lados e um ângulo. Qual é o caso que eu preciso de dois lados e um ângulo? É o caso lado, ângulo, lado. Com o ângulo entre os lados. Então eu tenho um lado medindo 2, um lado medindo 1, o ângulo entre os lados. A mesma coisa aqui, um lado medindo 2, um lado medindo 1 e um ângulo entre os lados. Então eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Este ângulo aqui, estes dois triângulos aqui. A gente tem, ó, o segmento AC, esse símbolo aqui, ó, AC com um risco em cima,
quer dizer que é o segmento AC. É esse segmento aqui, ó, AC desse triângulo. Esses 3 risquinhos quer dizer congruente. Então ele está dizendo, ó, o segmento AC é congruente ao segmento DF. Então, ó, esse risco aqui, AC, é congruente a esse aqui, DF. Certo? A gente tem o ângulo reto aqui, esse quadradinho com ponto dentro é o ângulo de 90 graus. Está nas duas figuras. E ele diz que AB, ó, esse segmento AB, é congruente a DE. Ó, DE. Então eu tenho dois lados congruentes, né, DE e BA, AC e DF, e esse ângulo está justamente entre esses dois lados, né, nos dois triângulos. Então tanto esse triângulo aqui de baixo quanto o de cima são do mesmo tamanho. De novo, pelo caso lado, ângulo, lado. Agora a gente tem essa figura aqui. Essa figura aqui ela é bem interessante, porque a gente tem dois pares de triângulos congruentes. Lembra que na sala eu comentei que a gente tem que enxergar os triângulos aqui, né? Então eu vou lá no GeoGebra de novo para a gente ver onde estão esses triângulos. Ó, então eu reproduzi essa figura aqui, que estava lá, né? Ó, ele diz que esse lado aqui mede 3, esse aqui mede 3, esses dois mede 2, e esse, ó, só esse pedacinho aqui, o segmento BC mede 1, o DE também. Tá parecendo maior aqui que eu fiz sem escala, tá? Mas finge que é do mesmo tamanho. Então esse aqui é do mesmo tamanho, DE e BC são do mesmo tamanho. E eu chamei esse risquinho aqui de baixo de B, tá? Dei um nome aleatório. Então eu tenho esse triângulo ABC aqui, que eu destaquei nessa figura aqui, ó. ABC e DEA. É esse triângulo aqui, ó. Eles são congruentes, né? Porque, ó, os três lados são congruentes. 1, 2, 2, 3, 3. Então esses dois triângulos são congruentes. Mas eu tenho também, ó, o triângulo ABD. Eu destaquei aqui embaixo, que esse lado mede 2, né? Esse lado aqui, esse mede 3, e esse lado de baixo ó, mede 1 mais o lado B, e 1 mais B. E tem esse outro triângulo aqui, ó, ACE, ACE, lado 2, lado 3, e esse aqui também mede 1 mais B, né? É esse 1 aqui mais B. E eles também são congruentes, né? Pelo caso, lado, lado, lado. Ó, 2, 2, 3, 3, 1 mais B, 1 mais B. Então veja que né, numa mesma figura a gente tinha ó, dois pares de triângulos congruentes. Certo? Aí temos mais exercícios. Que né, vocês têm uma lista aí de exercícios né, que eu já entreguei para vocês fazerem. Vocês façam e amanhã eu coloco a resolução de mais exercícios, certo? Até mais.